estamos de volta então com o nosso programa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre homens à aparência. Esse tema nós encontramos aqui neste livro, O Homem Integral, de Divaldo Pereira Franco, de Joana de Ângeles, aonde ela nos traz no segundo capítulo os estranhos rumos e seguros roteiros para que nós possamos estudar e compreender um pouquinho mais do mundo em que vivemos, da nossa intimidade. Ela que trabalha muito as questões psicológicas do ser humano. Então aqui ela nos traz essa lição, homens à aparência. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, para podermos compreender o que seriam esses homens à aparência a que ela se refere. Bem, mais uma vez, senhor, nessa obra, Joana de Ângeles coloca o homem à aparência dentro desse capítulo, né? Rumos estranhos, roteiros seguros, porque realmente é um sintoma que existe hoje na sociedade dessa busca incessante por parecer ser algo. Ou seja, há um processo de desidentificação daquilo que realmente é o homem na sua essência, espírito, princípio inteligente do universo, para se apresentar ou parecer perante a sociedade com algumas conformações, com alguns contornos que na individualidade, no pensamento dos indivíduos, eles acham necessários para que eles possam adentrar em determinado meio social, para que eles possam ser reconhecidos por determinado grupo. Ou seja, o indivíduo passa a entender que é necessário ter ou ser alguma coisa, ou ocupar algum posto, para poder circular por essa sociedade e legitimar aquilo que essa mesma sociedade exige, numa visão extremamente doentia de que é preciso alguns acessórios para que o indivíduo seja reconhecido como indivíduo. Mas se nós, sob o ponto de vista espírita, somos os princípios inteligentes do universo, somos viajores de inúmeras existências, nos mais variados contextos, riqueza, pobreza, detentores de poder, na discrição total muitas vezes, angariando ou usufruindo de reencarnações com muita saúde física, outras, pelos erros anteriores, padecendo de injunções físicas e deficiências graves, tudo visando o nosso crescimento. A pergunta que fica e essa reflexão que traz a obra: necessitamos nos desidentificar como indivíduo e, infelizmente, como espírito para sermos sistemas orgânicos que vagam pela Terra em busca de ter ou de poder ser para se apresentar ou aparentar uma realidade que distorcidamente construímos na nossa intimidade? São essas reflexões. Quando ela coloca que a criatura humana está esvaziada de objetivos elevados, né? Essa concentração exagerada nas coisas do dia a dia, nas coisas da matéria, que não elevamos o nosso pensamento em busca de alguma coisa além daquilo que está aos nossos olhos. Uma grande pergunta. Se nós somos criaturas de Deus, se Deus é esse indivíduo, é essa força, é essa energia, seja a definição ou o ponto de vista que queiramos tratar de Deus. Mas se Deus, independentemente de conceituação, ele é essa força, no meu ponto de vista, que controla, sob o ponto de vista espírita, essa inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas. Exato. Que controla o nosso universo com bilhões de galáxias. Essas bilhões de galáxias com bilhões de planetas. Se essa força que constrói tudo isso, essa inteligência suprema, nos construiu seres inteligentes para habitar a Terra e progredir nesse processo, nesses momentos em que habitamos a Terra, com as capacidades de inteligência intelectuais que os seres humanos dispõem, os cientistas, essas mentes brilhantes construindo coisas tecnológicas, na ciência de toda a ordem, na robótica, na nanotecnologia, com todas essas capacidades que temos, e principalmente com a capacidade que temos de amar e construir um mundo novo através dessa energia transformadora que é o amor, será que a nossa vida deve se limitar a acordar toda manhã, a estressar-se, a destruir a nossa saúde física?
Porque nós precisamos ter um veículo X, ou nós precisamos ter uma casa Y, ou nós precisamos ter uma conta corrente com esse numerário para sermos bem-quistos na sociedade, sermos admirados, sermos bajulados. Para nos sentirmos livres. Será que é para isso que fomos criados? Será? Ou será que precisamos desejar um cargo público que tenha notoriedade, que tenha mídia, publicidade, para que as pessoas nos convidem para as grandes festas, os grandes ambientes, para que sejamos convidados a adentrar nos melhores clubes? Será que é para isso que fomos criados? Então, quer dizer, é como se o indivíduo dissesse: eu estou pouco me importando ou dando pouca importância para aquilo que realmente sou, princípio inteligente do universo. Esse ser imortal, eu estou pouco preocupado. E muitas vezes na própria existência o indivíduo deixa de lado o próprio nome, para ser conhecido como o indivíduo que tem o carro X, ou aquela mulher que tem a casa Y, ou aquele fulano que é detentor daquele cargo. Não é mais João da Silva, Roberto, Paulo, não. É o indivíduo que tem, ou o indivíduo que é dono daquele posto. É o processo de desidentificação mesmo, né? As pessoas passam a ser identificadas pelo que tem ou pelo posto que detém. Então, quer dizer, isso é um prejuízo enorme. Mas nós estamos a todo momento chancelando isso. Então, quer dizer, é um reflexo, é um fato maciçamente estimulado, repetido, que as pessoas, enquanto não se derem conta de que a proposta divina para cada indivíduo que reencarna na Terra é muito mais grandiosa e é muito mais em prol de um progresso espiritual. Nós estamos aqui para evoluir ou para fazer progredir o espírito através do aparelho carnal. Carros, posto, profissões, problemas, benesses, acertos, erros, tudo serve para alguma coisa: fazer progredir o espírito. Quando eu deixo de lado o progresso do espírito e passo a entender e colocar a vida como se ela significasse simplesmente essa busca por ter ou para ser algo que me coloque num posto de bajulação e de inveja, eu estou deixando no segundo plano o objetivo principal e vivendo o que é secundário. O sexo, o desejo de ter, o dinheiro, tudo isso aí faz parte da vida, com equilíbrio. Com equilíbrio. Porque tudo isso aí deve ser ferramenta para o espírito. Mas quando o espírito fica de lado e toda a vida passa a ser governada em prol da máquina carnal, do aparelho orgânico, é como se o espírito tivesse que acompanhar o corpo. Mas o que decide, o que pensa, o que sente, o que ama, o que faz raciocínio, o que tem as melhores decisões ou as piores, é o corpo ou é o espírito? Aliás, Joana coloca em uma de suas obras, né, que aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Quer dizer, tudo aquilo que você foca, né, está focando naquele momento, é ali aonde você está trabalhando, as suas energias, a sua disciplina, muitas vezes, né? Você põe disciplina numa coisa que não é aquilo que realmente te faz crescer ou te traz objetivos elevados da vida. Sem dúvida. E é importante trabalhar isso como a formatação de um tesouro, porque o tesouro é algo que você cultiva, que você cuida, que você quer aumentar, mas é um tesouro íntimo, imaterial. A nossa essência espiritual. O nosso arquivo que nos faculta a, perante Deus, sermos reconhecidos como melhores ou piores. Perante os homens, muitas vezes, o indivíduo mais discreto, mais humilde, mais pobre, perante Deus tem um know-how, um currículo invejável. Por quê? Ele já pode ter passado pela riqueza, ele já pode ter passado pela beleza, ele já pode ter passado pelos processos de inveja, ele já pode ter errado muito por ter desejado muitas vezes ter sido o homem aparência. E hoje ele está mais preocupado em cuidar do espírito. E isso significa o quê? Isso representa o quê? Muita segurança. Porque se eu cultivo o meu tesouro íntimo, o tesouro que está na minha intimidade, hoje eu tenho um carro Y, hoje eu tenho uma condição financeira X, mais tarde pode ser que eu não tenha. Vem uma crise financeira e eu perco tudo, e daí? Se eu me identificava pelo que eu tinha, ou pelo posto que eu detinha, ou pelo emprego, ou pelo cargo que eu era detentor, e se esses acessórios, esses brinquedinhos
Essas bijuterias da vida não mais existem. Mas se isso significava a minha própria essência, eu não tenho mais nada. Acabou. Agora, se o espírito é dono de si, e ele trabalha por ter um bom veículo, uma boa casa, conforto, um bom lazer, mas acima de tudo ele sabe que a prioridade é ele, espírito imortal, princípio inteligente do universo. Se ele perder, eventualmente, nas distorções, nos acontecimentos do caminho, ele vai continuar priorizando aquilo que é essencial e tirará bom proveito daquele ensinamento agora, na pobreza, na dificuldade, nos problemas que ele deve resolver para poder solucionar as questões materiais, mas tudo para ele é crescimento. Para o espírito, porque ele tem a maturidade suficiente de não esquecer que tudo na vida é acessório para fazer progredir o seu espírito. Prioriza o principal, cuida do principal. Exatamente. Joana coloca uma questão interessante aqui, ó. Muitos homens temem ser conhecidos nos seus sentimentos éticos, nos seus esforços de saudável idealismo. Taxados esses valores pelos pigmeus morais encarcerados no exclusivismo das suas paixões como sentimentalismo, pieguices, fraquezas de caráter. Aí vem a questão do enfrentamento, né, Júnior? Porque a partir do momento que eu tento me tornar este homem em aparência por medo de me enfrentar nessas situações, porque todos nós temos, não é mesmo? É natural. Todos nós vivemos situações assim, fraquezas, de várias ordens, dúvidas. Estamos aqui justamente no processo de evolução, de crescimento, de enfrentamento das nossas dificuldades. Porque quanto mais recuarmos diante disso, mais difícil será a retomada. Exatamente. Não é mesmo? Com certeza. E isso é importante. Somente na vida social, somos seres gregários. É somente na vida social, nesse enfrentar, nesse expor-se, que a gente vai saber se a gente tem aquilo, se aquele valor realmente é da boca para fora, é de discurso, ou ele é um valor sedimentado na intimidade. Por exemplo, se eu disser que o indivíduo que diz assim, eu sou contra qualquer tipo de corrupção, e as pessoas vão dizer, não, mas se tu vai, às vezes, 100 reais para você se livrar de uma multa de 500, não, eu sou contra. Eu não admito corromper um servidor público e colaborar pelo processo de corrupção. Ah, isso não existe, cara. Para. Moralismo. Você quer o quê com esse moralismo? Você quer mudar o mundo? Para. Então o indivíduo tem que ter a tenacidade, mesmo sabendo que é difícil, reforçar e manter essa posição, tem que ter a tenacidade. Perante a sociedade, perante o convívio social, manter esse posicionamento. Caso contrário, é só discurso. Ah, eu sou contra a corrupção. Ah, mas naquele ambiente, se eu me posicionar... Vai ficar complicado. as pessoas vão dizer que eu sou um sentimentalista, que eu sou uns pigmeus morais, né? Então é melhor ficar no campo da aparência que eu não perco o emprego, eu não perco aquele negócio. Então, voltamos a um programa anterior, né? Sobre a liberdade. Eu preciso de independência, eu preciso de autonomia total. Caso contrário, eu terei sempre um probleminha de me tolhindo essa busca de liberdade plena. Exatamente. Então nós vamos, Júnior, fazer um pequeno intervalo. Ao nosso telespectador que está em casa, nós vamos ver um pouquinho os nossos comerciais e já voltamos.